Muitas vezes, a verdadeira sabedoria não surge em momentos de calma, mas sim em meio à adversidade. O estoicismo, filosofia praticada por grandes pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, ensina que existem dois caminhos para o aprendizado: pela experiência direta ou pela observação dos erros alheios. O primeiro é doloroso, o segundo é inteligente. Como disse certa vez um mestre a seu pupilo, ou você aprende com a própria dor, ou aprende observando a dor dos outros. A proposta dos estoicos sempre foi evitar o sofrimento desnecessário por meio da razão, da prudência e da reflexão. Isso significa usar o erro, próprio ou alheio, como fonte de clareza e crescimento. Uma das primeiras verdades que devemos aceitar, segundo a visão estoica, é que você jamais será plenamente aceito por todos. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seus diários que aqueles que te julgam não duram mais que uma respiração no tempo da eternidade. E é exatamente isso. Não importa o quão virtuoso você se esforce por ser, haverá sempre quem te olhe com desdém, inveja ou desprezo. O erro está em buscar a aprovação universal. O sábio vive de acordo com a razão e não com os aplausos alheios. Epicteto nos lembrava que aquilo que está fora do nosso controle deve ser tratado com indiferença. A opinião dos outros é um exemplo clássico disso. Há quem tente apagar a luz do outro para se sentir menos invisível. Mas o estoico não se perturba com isso. Ele age com integridade e não se contamina pelo julgamento externo. Se você vive tentando agradar todos à sua volta, acaba se afastando da própria essência e mergulha numa constante ansiedade. Essa busca por validação é uma prisão invisível criada pelo ego, que te afasta da liberdade interior. O estoicismo ensina que devemos olhar a vida com a perspectiva da impermanência. Daqui a 150 anos, ninguém que está vivo hoje continuará aqui. O corpo volta à terra, e com ele todas as preocupações, opiniões e julgamentos desaparecem. Sêneca dizia que devemos viver como se cada dia fosse o último. Ao considerar nossa mortalidade, compreendemos o quão pequeno é o poder que damos aos pensamentos alheios. A consciência da morte, longe de ser um fardo, é para o estoico um lembrete constante da urgência de viver com propósito e liberdade. Essa consciência nos leva à humildade. Se todos, sem exceção, terminaremos no mesmo destino, o pó, por que então perder tempo com a vaidade e o medo do julgamento? O sábio vive com leveza porque sabe que nada externo define seu valor. No fim, todos os reis e peões retornam à mesma caixa, como bem simboliza o tabuleiro após o fim do jogo. Esse é o olhar estoico sobre a vida. Uma consciência tranquila que se firma naquilo que depende de si, não nos caprichos alheios. Buscar luz nos outros sem antes acendê-la em si mesmo é caminho certo para o desespero. O estoicismo e o budismo concordam nesse ponto. Nenhuma fonte externa pode preencher o vazio de quem não está em paz consigo. A busca pela aceitação é uma tentativa de suprir uma carência interior, mas é apenas quando nos tornamos inteiros por dentro que podemos enfrentar o mundo com serenidade. O verdadeiro poder vem de dentro, não dos aplausos do público. A segunda verdade estoica, que transforma a forma como enxergamos o mundo, é simples, mas frequentemente ignorada. A maioria das pessoas está ocupada demais consigo mesma para se importar com você. Pode soar duro à primeira vista, mas é profundamente libertador. Os estoicos, ao reconhecerem a natureza humana, ensinavam que grande parte do sofrimento vem de expectativas irreais em relação aos outros. Queremos ser ouvidos, notados, lembrados, mas esquecemos que cada um está lidando com seus próprios dilemas. A indiferença não é maldade, é a distração natural de quem luta por sua própria estabilidade. Existe um fenômeno curioso, observado na psicologia moderna, mas que os estoicos já intuíram há milênios, o chamado efeito coquetel. Em uma sala cheia de vozes, seu cérebro ignora todos os ruídos até que alguém mencione seu nome. Instantaneamente, sua atenção é capturada. Isso demonstra o quão centrado em si mesmo é o ser humano. Não por egoísmo maldoso, mas por limitação. Cada um vive dentro de sua própria mente e, por isso, projeta o mundo a partir do próprio umbigo. Ao entender isso, você se liberta da obsessão por agradar e começa a viver com mais leveza.
Sêneca dizia que o sofrimento é muitas vezes resultado de nossa imaginação desenfreada. Quando achamos que todos estão nos observando, julgando ou pensando mal de nós, esquecemos que eles provavelmente estão tão distraídos quanto nós mesmos. Essa ilusão nos prende. A vergonha, o medo de julgamento, a timidez, tudo isso nasce da ilusão de que estamos no centro do palco. Mas estamos, na verdade, cercados por pessoas que mal percebem nossa existência. Essa percepção nos dá autonomia. Posso errar, posso falhar, posso recomeçar, e o mundo vai continuar girando. Eu mesmo, se tivesse dado ouvidos a todos os olhares ou críticas em minha trajetória, teria paralisado no primeiro passo. A filosofia estoica me ensinou que a crítica injusta é como vento contra uma rocha firme. Faz barulho, mas não move o que está enraizado. Se a maioria das pessoas sequer percebe nossa luta, então por que devemos dar tanto poder às suas palavras ou julgamentos? O que importa é nossa retidão de conduta, não o eco que ela provoca. É curioso pensar que até mesmo figuras públicas, conhecidas por milhões, são esquecidas em questão de semanas. Pegue, por exemplo, personalidades que dominaram os noticiários e redes sociais. Após a comoção inicial, desaparecem da memória coletiva. Isso mostra como nossa presença neste mundo é efêmera. Não somos tão importantes quanto nosso ego gostaria de acreditar. E reconhecer isso é um ato de liberdade. Você deixa de tentar ser lembrado para começar a viver de forma plena e presente. O estoico se pergunta: quantas pessoas realmente importam? E a resposta quase sempre é poucas. São essas que merecem nossa atenção, nosso tempo e nossa energia. Mas o mais importante, mesmo essas pessoas não podem ser responsáveis pela nossa paz interior. A mente estoica é autossuficiente. Ela é nutrida pela razão, pela reflexão e pela aceitação das coisas como são. Não precisa ser validada constantemente, porque já compreendeu que a verdadeira aprovação é silenciosa e interna. Se a maioria das pessoas vive centrada em si, e se a opinião delas não determina nosso valor, então surge uma nova responsabilidade: direcionar nossa atenção para aquilo que realmente importa. E aqui entra uma das dores mais comuns que o estoicismo tenta prevenir: o arrependimento. Epicteto nos ensinou que devemos viver de tal forma que, ao olhar para trás, possamos ter paz com nossas ações. No entanto, o que muitos fazem é desperdiçar a vida valorizando o que é irrelevante e ignorando o que é essencial. Quando as pessoas ou oportunidades se vão, o remorso ocupa o espaço que antes poderia ter sido preenchido por afeto ou ação. O ser humano possui um cérebro adaptável. Essa é uma das grandes forças da nossa espécie, mas também uma armadilha emocional. Nos acostumamos com o que temos e, por isso, deixamos de valorizar. Os estoicos alertavam: tudo o que temos é transitório. Sêneca dizia que devemos amar como se fôssemos perder no dia seguinte. Isso vale para nossos pais, irmãos, amigos e até nossas próprias capacidades. A convivência constante gera a ilusão de permanência, e é justamente essa ilusão que nos impede de demonstrar gratidão, afeto e presença enquanto ainda há tempo. Quantas vezes deixamos para depois aquele telefonema, aquele abraço, aquela conversa significativa, como se o amanhã fosse garantido? A mente estoica, ciente da morte, não adia o amor. Ela sabe que o tempo é o bem mais escasso que existe. Quando negligenciamos as pessoas que mais importam e elas partem, a dor que fica não é apenas a ausência, é o arrependimento de não ter feito enquanto era possível. O estoicismo nos convida a viver de forma intencional, conscientes da fragilidade da existência. É irônico como tendemos a dar mais valor à crítica de alguém que pouco nos conhece do que ao sorriso sincero de quem sempre esteve do nosso lado. Ignoramos os pequenos gestos de quem nos ama e nos preocupamos com o olhar indiferente de quem não tem nenhum compromisso conosco. Esse descompasso entre valor e atenção é uma falha de perspectiva. Os estoicos corrigem isso com uma pergunta simples, porém profunda: isso está sob meu controle? E se a resposta for não, então não deve ocupar o centro da nossa preocupação. A vida, quando observada com olhos estoicos, se revela como uma sequência de presentes que não reconhecemos até que nos sejam tirados. Um pai que te escuta, uma avó que prepara um café, um irmão que te liga.
Tudo isso é preciosidade cotidiana que a mente distraída não nota. O estoico é aquele que aprende a enxergar antes que perca. Ele honra enquanto tem, porque sabe que amanhã pode ser tarde. A gratidão não é um luxo, é uma necessidade para quem quer viver sem arrependimento. Portanto, traga para o agora tudo aquilo que você vem adiando. Um elogio, uma ligação, um gesto de carinho. Não deixe o tempo fazer por você aquilo que só pode vir da sua iniciativa. Os estoicos não esperam por condições ideais para agir. Eles compreendem que o momento presente é o único que realmente possuem. E é nesse instante, com quem está ao seu lado, que você pode cultivar vínculos reais, sinceros e duradouros. A consciência da finitude, tão presente na filosofia estoica, não tem como objetivo assustar, mas despertar. Quando compreendemos que tudo pode acabar a qualquer momento, deixamos de desperdiçar os dias com o que não importa. A frase "só se vive uma vez" está incompleta. Na verdade, só se morre uma vez. Viver é um ato contínuo, renovado a cada amanhecer. É por isso que Sêneca dizia: apresse-se a viver bem, e pense que cada dia é por si só uma vida. Cada manhã é uma nova oportunidade de exercitar a virtude, de tomar as rédeas do próprio destino. Mesmo assim, a maioria das pessoas vive no piloto automático, procrastinam sonhos, adiam projetos, enterram desejos sob desculpas confortáveis. A mente estoica rejeita esse tipo de vida adormecida. Ela entende que cada decisão é um tijolo na construção do nosso legado. Quando deixamos o medo guiar nossos passos, permanecemos paralisados. Quando esperamos que o ambiente ideal se forme ao nosso redor, perdemos tempo valioso. O estoico atua, mesmo sob incerteza, porque entende que o risco maior é o da estagnação. Ficar parado é também uma escolha, e geralmente é a escolha mais perigosa de todas. É comum ver pessoas que se sentem seguras onde estão, apenas porque o desconforto é familiar. Mas para o estoicismo, essa zona de conforto é, na verdade, uma armadilha para o espírito. Marco Aurélio anotava em seu diário que o que nos impede nos conduz. Aquilo que parece ser um obstáculo, muitas vezes é o caminho. O medo, por exemplo, não deve ser evitado, mas enfrentado com razão. Ao fazer isso, o que antes parecia um muro intransponível revela-se apenas uma sombra. A ação corajosa é o antídoto contra o arrependimento futuro. É também por isso que os estoicos valorizam tanto a clareza interior. Quando sabemos o que é essencial, podemos dizer não ao que é supérfluo sem culpa. Essa clareza nos permite priorizar com firmeza, agir com propósito e recusar os atalhos que desviam da nossa integridade. A procrastinação não é apenas perda de tempo, é perda de vida. Cada momento em que deixamos de agir em direção ao que realmente importa é uma micro-renúncia à existência plena. Por isso, o estoico cultiva o hábito de se perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta da vida que desejo viver? Nessa busca por presença e direção, o estoicismo oferece não apenas reflexão, mas ação prática. Tomar as rédeas da própria vida exige abandonar a postura de passageiro. Muitos vivem como se estivessem num carro dirigido por forças externas, opiniões, medos, hábitos alheios. Mas é preciso sentar no banco do motorista. E isso começa com decisões diárias, pequenas escolhas que, acumuladas, moldam o caráter e definem o destino. A sabedoria não está em saber muito, mas em fazer o necessário no tempo certo. E esse tempo é sempre agora. Por fim, entender que permanecer onde está pode ser o verdadeiro risco transforma o medo em ferramenta. Ao reconhecer que a vida é breve e que as oportunidades são finitas, o estoico aprende a se mover, mesmo quando o chão treme. Ele vê que não há segurança real em não agir, porque a inércia também tem um preço, geralmente alto. Agir com coragem, ainda que sem garantias, é o que distingue o sábio do arrependido. É assim que se constrói uma vida que vale a pena ser lembrada. A quinta verdade que o estoicismo nos ajuda a compreender é que nada custa mais caro do que a ignorância. Essa frase, à primeira vista, parece pertencer ao universo acadêmico ou financeiro, mas sua aplicação vai muito além. Ignorância aqui não se limita à falta de informação, mas se refere à ausência de autoconhecimento.
de sabedoria prática e da habilidade de reconhecer e corrigir os próprios padrões destrutivos. Para o estoico, viver sem examinar a si mesmo é desperdiçar a única vida que se tem. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E sem sabedoria, você sempre reagirá mal. Pense nas dores amorosas, nas más escolhas profissionais, nos hábitos que te arrastam para baixo. A raiz de tudo isso, quase sempre, está na ignorância de quem você é, do que você precisa, do que está ao seu alcance mudar. E isso não é um julgamento moral, é uma constatação prática. As escolhas que fazemos quando estamos cegos pela paixão, pela pressa, pela ansiedade, quase sempre nos levam a becos sem saída. O estoico reconhece que a falta de preparo interno é o que o impede de prosperar externamente. Por isso, ele investe onde importa, no fortalecimento da mente e do caráter. A diferença entre quem vive com propósito e quem vive à deriva não está em talento ou sorte, mas em clareza. Aquele que entende os próprios limites, medos e padrões tem muito mais poder do que aquele que vive no piloto automático. O estoicismo nos ensina a observar nossas emoções, nossos impulsos, e não a obedecê-los cegamente. Quando aprendemos a perceber que certas reações são repetidas, previsíveis e inúteis, estamos no caminho da liberdade. A sabedoria começa no autodomínio, e o autodomínio exige conhecimento constante. Esse conhecimento, no entanto, não é algo que se recebe de fora, como um diploma ou um elogio. É algo que se constrói diariamente, com prática. O estoico não espera ter vontade para agir. Ele age porque sabe que a vontade é inconstante. Ele não depende de motivação, mas de princípios. E essa constância, esse treino diário da mente e do espírito, é o que o diferencia da maioria. Enquanto muitos afundam em desculpas, ele sobe os degraus da virtude com paciência. Ele sabe que ignorar a própria transformação é o mesmo que aceitar uma vida sem direção. Ignorar seu potencial é desperdiçar o que há de mais sagrado, a própria capacidade de escolha. E aqui está uma das maiores lições do estoicismo. Tudo o que você deseja conquistar exige que você se torne alguém diferente de quem é hoje. Não se trata de negar sua essência, mas de lapidá-la. Tal como um diamante bruto, o estoico aceita o processo da dor construtiva, do esforço disciplinado, da repetição consciente. Ele sabe que sem autoconhecimento e sem esforço, a vida será guiada pela sorte, pelos outros ou pelo caos. E o preço disso é alto demais. Por isso, a busca pela sabedoria não é uma opção, é um dever para quem quer viver com dignidade. O estoico investe tempo, energia e reflexão naquilo que ninguém pode tirar dele, a própria mente. Ele compreende que ser ignorante diante da vida é caminhar rumo ao arrependimento. Mas quando se dedica ao conhecimento prático, quando cultiva a consciência, ele encontra o maior dos bens, a capacidade de decidir com lucidez, de resistir com força e de viver com serenidade. A mente estoica entende que tudo aquilo que deixamos de conquistar não é culpa do destino, mas sim reflexo de quem ainda não nos tornamos. Você quer mudar sua vida? Então precisa mudar a si mesmo. E isso só acontece quando o conhecimento se torna prática. Saber o que precisa ser feito não é suficiente. É necessário fazer. É por isso que os estoicos desprezavam a sabedoria vazia, feita apenas de discursos e teorias. Para eles, filosofia era ação, era transformar princípios em hábito, ideias em atitude, razão em conduta diária. Esse é o verdadeiro antídoto contra a ignorância. Tornar-se alguém capaz de viver melhor exige esforço deliberado. Sêneca dizia: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. Isso significa que não há ponto final no processo de crescimento. O estoico é eternamente um aprendiz, porque reconhece que a vida é imprevisível e novos desafios exigem novas virtudes. Quando você decide evoluir, não está apenas buscando soluções para seus problemas atuais, mas preparando-se para lidar com a complexidade do futuro. E o futuro, inevitavelmente, trará perdas, rupturas, provações. O estoico não espera o caos para agir. Ele se fortalece antes da tempestade. Por isso, o estoico valoriza profundamente o desenvolvimento do caráter. Ele entende que os obstáculos não são maldições, mas treinadores silenciosos. Cada frustração,
cada fracasso, cada queda, tudo é oportunidade de treino. A adversidade revela o homem para si mesmo, escreveu Sêneca. E de fato, ninguém sabe o quanto é forte até ser testado. Quando você enfrenta uma situação difícil e permanece fiel a si, à sua razão e aos seus princípios, você não apenas supera o problema, você se transforma. Essa é a vitória mais valiosa, aquela que acontece por dentro. O que muitas pessoas chamam de azar, os estoicos chamam de lição. O que muitos consideram humilhação, o estoico trata como polimento da alma. Enquanto o mundo corre para evitar o desconforto, o sábio o acolhe como parte inevitável da vida. Ele não se abate por não ter controle sobre tudo. Ele se fortalece dentro do que pode controlar. E o que está sob seu domínio? Suas decisões, sua disciplina, sua visão de mundo. É aí que ele atua, com firmeza e constância, porque ali está a sua liberdade. Tudo o mais é ruído. A verdadeira liberdade, portanto, não está em fazer o que se quer, mas em fazer o que é certo. O estoico escolhe seus valores e vive por eles mesmo quando é difícil. Ele não negocia sua integridade por conforto momentâneo. Ele entende que uma vida medíocre é o reflexo de escolhas medíocres e que cultivar virtudes exige sacrifício. Não há como colher frutos sem plantar raízes. A disciplina que ele desenvolve hoje é o que o sustenta amanhã, quando a vida exigir firmeza, clareza e coragem. E essa disciplina não nasce do medo, mas da compreensão. O estoico sabe que se não cuidar de si mesmo, ninguém o fará em seu lugar. Ele é responsável por sua própria mente, por suas decisões, por seu destino. Não espera salvadores, não culpa o mundo. Ele caminha com os próprios pés, mesmo quando o terreno é hostil. Porque mais importante do que onde se está, é como se caminha. E essa firmeza, esse compromisso com a própria alma, é o que diferencia o passageiro do protagonista da própria vida. O próximo passo para uma vida guiada pela razão, e não pelas ilusões, está na forma como lidamos com as emoções. Os estoicos nunca propuseram que devêssemos eliminar o sentir, e isso seria negar a própria natureza humana. O que eles defenderam com firmeza é que nossas emoções devem ser educadas, não idolatradas. A frase de Epicteto ressoa até hoje. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, não é a realidade que nos afeta, é o modo como a interpretamos, com lentes distorcidas pela emoção não examinada. Quando você está eufórico, o mundo parece mais leve do que realmente é. Quando você está tomado pela raiva ou pela tristeza, tudo se torna mais escuro, mais hostil, mais perigoso. O estoico sabe disso, e por isso desconfia das próprias emoções intensas. Ele se pergunta, isso que sinto está me aproximando da realidade ou me afastando dela? Em tempos de alegria extrema ou dor profunda, ele observa, respira, analisa antes de agir, porque sabe que o impulso cego pode destruir em segundos o que levou anos para construir. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas palavras ditas sem filtro geraram danos que não podiam mais ser desfeitos? O estoico treina sua mente justamente para evitar esses atalhos emocionais. Ele compreende que não se trata de reprimir sentimentos, mas de dar a eles o peso que realmente merecem. Nem toda emoção é digna de ação. Nem todo pensamento merece ser acreditado. E certamente, nem toda vontade imediata deve ser obedecida. O autocontrole não é fraqueza. É um sinal claro de maturidade. Essa vigilância emocional é o que protege o sábio da autossabotagem. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo lembrando de manter a serenidade diante do caos e da tentação. Ele sabia que uma palavra mal colocada poderia gerar guerras, que um gesto impensado podia custar vidas. E ainda assim nós, nas pequenas situações do dia a dia, muitas vezes explodimos por motivos triviais. O estoicismo nos convida a inverter a lógica. Quanto menor a situação, maior deve ser nossa calma, porque é na prática cotidiana que se forja o verdadeiro caráter. A emoção é uma força, mas como toda força, pode construir ou destruir. Quando guiada pela razão, ela se transforma em motivação, empatia, compaixão, mas quando deixada solta, ela vira impulsividade,
ciúme, desespero. O estoico age com prudência, porque sabe que o verdadeiro poder está na escolha. Ele pode sentir raiva, mas não precisa reagir com violência. Pode sentir tristeza, mas não se entrega ao desespero. Pode sentir desejo, mas não se torna escravo dele. Essa distinção entre sentir e reagir é o que define a liberdade interior. E é por isso que os estoicos alertam: nunca diga, faça ou decida algo que possa te tirar do jogo. Essa frase, simples e direta, é um escudo contra decisões impensadas. Ela vale para relacionamentos, para o trabalho, para a vida emocional e até para a saúde. Quando a emoção vier como uma tempestade, o estoico respira fundo, observa e lembra que uma escolha feita no auge do furor pode ter consequências que duram para sempre. A sabedoria, nesse ponto, não está em sentir menos, mas em decidir melhor. A força interior do estoico não vem da negação das emoções, mas da capacidade de administrá-las com clareza e firmeza. Ele não busca se tornar uma rocha insensível, mas sim uma árvore firme diante dos ventos da vida. Ao invés de se deixar levar pelas tempestades emocionais, ele aprende a ancorar-se na razão, como quem finca os pés no solo da realidade. A filosofia estoica nos lembra que não somos reféns do que sentimos. Somos, sim, responsáveis por como reagimos ao que sentimos. A liberdade começa quando reconhecemos essa diferença. Na prática, isso significa que o estoico desenvolve uma espécie de pausa estratégica. Entre o estímulo e a reação, ele insere um espaço de consciência. Essa pausa é curta, mas poderosa. É o momento em que ele se pergunta: essa resposta está alinhada com meus valores? Estou sendo guiado pela virtude ou apenas pela emoção do momento? Essa pequena brecha é o que diferencia a impulsividade da sabedoria. Ela permite que a resposta venha da razão, e não da raiva, do medo ou do orgulho ferido. Ao longo da vida, muitos aprendem isso da pior maneira. Perdem amizades por palavras ditas no calor da raiva, rompem relações por atos impensados, arruinam oportunidades por não saberem conter um impulso. O estoicismo busca antecipar esse aprendizado doloroso, oferecendo ferramentas para agir com ponderação. O sábio não se orgulha de falar na lata, mas de saber o momento certo de falar, e mais ainda, de calar, porque ele entende que força verdadeira não é explodir, mas conter com dignidade. Essa contenção, porém, não é repressão. O estoicismo não propõe um engessamento da alma, mas uma direção firme. A raiva, quando entendida, pode se transformar em coragem. A tristeza, quando acolhida, pode gerar compaixão. O medo, quando observado com atenção, pode nos alertar sobre onde precisamos crescer. O estoico usa a emoção como informação, nunca como mandamento. Ele observa, interpreta e escolhe. Assim, transforma dor em clareza, dúvida em disciplina e impulso em direção consciente. Além disso, essa sabedoria emocional se reflete em todas as áreas da vida. No trabalho, o estoico evita decisões precipitadas que nascem da ansiedade. Nos relacionamentos, recusa alimentar discussões baseadas em orgulho. Diante de ofensas, prefere o silêncio ao revide inútil. E tudo isso não por fraqueza, mas por estratégia. Ele escolhe preservar o que é valioso, em vez de ganhar batalhas irrelevantes. Como dizia Epicteto, se alguém te provocar, saiba que o problema não está no que ele disse, mas na tua decisão de se ferir com aquilo. A vida, para o estoico, é um campo de treino. Cada interação é uma chance de colocar à prova sua constância, sua calma, sua visão. Ele sabe que não pode controlar o que os outros fazem, mas pode, e deve, controlar como responde. E ao fazer isso, não só evita conflitos desnecessários, como se fortalece por dentro. É exatamente nesses momentos de tensão que o verdadeiro caráter se revela. A mente treinada escolhe responder com propósito, não com pressa. E é isso que constrói uma vida pautada na paz e não no caos. O estoicismo nos ensina que a vida não é o que acontece conosco, mas aquilo que fazemos com o que acontece. E aqui chegamos a uma das verdades mais desconfortáveis e transformadoras. Se suas escolhas forem medíocres, sua vida será medíocre. Pode parecer duro, mas é uma exortação à responsabilidade, não uma condenação. Marco Aurélio escreveu que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e os pensamentos moldam escolhas.
Cada decisão, por menor que pareça, é uma semente que cedo ou tarde dará frutos, e o estoico sabe disso. Viver bem, então, é uma questão de hábito. Escolher dormir até mais tarde, ou levantar e treinar. Escolher reclamar ou agir. Escolher ignorar um desconforto emocional ou enfrentá-lo com coragem. Cada uma dessas decisões constrói, dia após dia, o nosso destino. A mente estoica rejeita a ideia de que somos vítimas passivas da sorte ou do ambiente. Pelo contrário, ela assume a vida como um exercício constante de escolhas deliberadas, conscientes e alinhadas com os princípios da virtude. Ser melhor exige disciplina. Não há atalho. A maioria das pessoas quer resultados extraordinários com atitudes comuns. Mas não se pode colher uvas de espinheiros. O estoico compreende que a excelência é filha da repetição e da coerência. Ser disciplinado quando tudo está bem é fácil. O desafio é manter a firmeza em meio ao cansaço, ao desânimo, à tentação. É exatamente nesses momentos que o caráter se revela. Por isso, o sábio não se compara com os outros, mas com a sua versão anterior. Sua competição é interna. Hoje sou mais justo, mais corajoso, mais sereno do que ontem. Sêneca advertia que a vida se estreita ou se expande na proporção da coragem que temos para vivê-la. Escolher o caminho mais difícil, mais ético, mais responsável, quase sempre é desconfortável no início. Mas é essa trilha que leva à liberdade. Já o caminho mais cômodo, que agrada no curto prazo, frequentemente conduz ao vazio. A mediocridade não é uma condição imposta pelo mundo, mas frequentemente um resultado direto da soma de pequenas decisões mal feitas. O estoico é vigilante com cada escolha, porque sabe que o preço da negligência é alto. Assumir essa verdade pode ser doloroso no começo, mas se torna libertador com o tempo, porque uma vez que você entende que é autor da própria existência, percebe que tem mais poder do que imaginava. Não se trata de controlar tudo, mas de influenciar aquilo que depende de você. Suas atitudes, suas prioridades, sua conduta. O estoico não espera que o mundo melhore para começar a agir melhor. Ele age conforme seus princípios, mesmo quando tudo ao redor convida à mediocridade. E é justamente por isso que ele se torna um exemplo vivo de transformação. Viver de forma estoica é, portanto, um compromisso com escolhas que te engrandecem, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém compreenda. A virtude é o próprio prêmio. Cada vez que você escolhe agir com sabedoria, em vez de reagir por impulso, você se fortalece. Cada vez que você mantém o foco, quando seria mais fácil se distrair, você se eleva. E é nesse acúmulo de pequenas decisões que uma vida inteira é moldada. Uma vida que, apesar das dores e impermanências, se torna digna de ser vivida. Se suas escolhas constroem sua realidade, então cada atitude é um espelho daquilo que você valoriza. O estoico sabe que não pode viver delegando ao acaso aquilo que só ele pode fazer por si. Ninguém viverá por você, dizia Epicteto, e essa frase carrega um peso imenso. Não importa o quanto alguém te ame, te apoie ou te incentive, no fim das contas, é você quem precisa dar os passos, enfrentar os medos, tomar as decisões difíceis. É por isso que a responsabilidade pessoal é uma das colunas centrais do estoicismo, não porque o mundo é justo, mas porque a responsabilidade é o caminho mais seguro para a liberdade. Essa percepção nos obriga a revisar nosso comportamento diante da vida. Quantas vezes caímos na armadilha de esperar por salvadores? Um novo relacionamento que conserte nosso vazio, um emprego que resolva nossas inseguranças, um guru que diga o que fazer. O estoico rejeita essas ilusões. Ele não deposita sua paz em mãos alheias, pois sabe que qualquer coisa construída fora de si pode ruir a qualquer momento. O que está fora do nosso controle é instável. O que está dentro, nossos valores, nossa razão, nossa conduta, é onde a firmeza deve habitar. Assumir esse protagonismo pode parecer solitário à primeira vista, mas é exatamente o oposto. É o início de uma aliança real consigo mesmo. Quando você para de esperar e começa a agir, percebe que não está mais nas mãos dos outros. Você deixa de ser passageiro da vida para se tornar condutor. E a boa notícia é que ninguém nasce pronto para isso. Essa força se constrói,
Ela é cultivada dia após dia, com pequenos atos de coragem, com escolhas feitas mesmo diante do medo. O estoico não ignora o medo. Ele apenas não se ajoelha diante dele. Outro ponto importante nessa jornada de autodireção é a lucidez para entender o impacto das companhias. O estoico é seletivo com quem caminha ao seu lado, não por arrogância, mas por clareza. Ele sabe que as pessoas ao nosso redor influenciam nossa visão, nossas decisões, até nossos pensamentos mais íntimos. Por isso, escolhe caminhar com quem também busca a verdade, a integridade, a virtude. Evita a convivência que embriaga a razão, que estimula o vício, o caos ou o conformismo. A mente serena precisa de ambientes que não sabotem sua disciplina. Esse olhar seletivo se estende também ao que consumimos, os livros que lemos, os conteúdos que assistimos, os pensamentos que alimentamos. Cada estímulo deixa marcas. A mente, como um campo fértil, dará frutos de acordo com o que for plantado nela. O estoico cuida do próprio terreno. Ele escolhe com atenção o que absorve, porque sabe que os frutos virão, e quer que sejam frutos de calma, discernimento e clareza, não de confusão, medo ou descontrole. Viver de forma consciente, portanto, exige que você esteja presente nas próprias decisões, nas companhias, nos hábitos e até nos pensamentos mais discretos. Não se trata de paranoia, mas de vigilância tranquila. O estoico vive em estado de atenção, não de tensão. Ele não controla o mundo, mas controla a si, e esse domínio silencioso é o que o permite atravessar a vida com retidão. É assim que ele constrói, pouco a pouco, uma existência mais estável, mais profunda e mais autêntica, onde cada passo é dado com firmeza e cada escolha reflete um propósito maior. Dentro da filosofia estoica, há um conceito central que nos lembra que a estabilidade emocional não vem de circunstâncias perfeitas, mas da mente treinada para resistir. Essa estabilidade é resultado de escolhas conscientes, de hábitos alinhados com a razão e de uma vigilância constante sobre si mesmo. Quando você assume que é o responsável pelo seu caminho, descobre que tem poder para moldar a própria realidade. É exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Esperam resultados diferentes, mantendo os mesmos comportamentos. O estoico entende que mudança real exige esforço consistente e disposição para enfrentar o desconforto. Por isso, ele não se ilude com promessas de transformação fácil. O crescimento verdadeiro incomoda, exige sacrifício e confronta as partes mais frágeis do nosso ego. Você quer se tornar alguém com mais disciplina? Terá que abrir mão da preguiça confortável. Quer desenvolver coragem? Terá que enfrentar situações que assustam. Quer mais serenidade? Terá que aprender a suportar contratempos sem explodir. A virtude, para os estoicos, não é um estado natural. É o resultado de um treinamento árduo e diário. E é isso que diferencia o sábio. Ele está disposto a pagar o preço da excelência. Essa busca exige clareza sobre onde você quer chegar. Muitos reclamam da vida, mas não sabem o que realmente desejam. Criticam o presente sem planejar o futuro. O estoico, ao contrário, é estratégico. Ele define o que considera uma vida boa, não baseada em prazeres passageiros, mas em virtudes duradouras como coragem, sabedoria, justiça e temperança, e molda seus dias em torno disso. Ele entende que uma vida sem direção clara é como um navio sem leme, à mercê de qualquer vento. E como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Outro pilar importante é a humildade diante do tempo. O estoico não se ilude com urgência artificial. Ele sabe que grandes mudanças levam tempo e que a constância vale mais do que o ímpeto. Por isso, age com paciência. Não se trata de lentidão, mas de firmeza. Um passo por dia, dado com lucidez, pode te levar mais longe do que 1000 passos apressados na direção errada. O estoicismo ensina que a pressa é inimiga da profundidade e que não há vergonha em caminhar devagar, desde que se caminhe com propósito. Essa paciência estratégica também se aplica aos erros. O estoico não se julga com dureza desnecessária. Quando falha, não se sabota. Ao contrário, ele observa, aprende, ajusta o curso e segue. A vida é um longo processo de aperfeiçoamento, e o fracasso é um instrutor valioso.
desde que você esteja disposto a escutá-lo. O erro não é o fim, mas o início de um novo entendimento. E é por isso que o estoico nunca se vê como pronto. Ele é, antes de tudo, um aprendiz constante, alguém comprometido com sua própria lapidação. A partir dessa postura ativa e humilde diante da vida, o estoico desenvolve uma fortaleza interior. Ele não depende de motivação, mas de princípios. Não espera o mundo se alinhar, ele se alinha por dentro. Essa firmeza não é visível aos olhos de todos, mas se revela nos detalhes, na forma como responde a uma provocação, como mantém o foco em meio à distração, como age com retidão mesmo quando ninguém está olhando. É nesses gestos cotidianos que a filosofia se encarna, que a razão se torna carne. E é assim que uma vida, mesmo comum aos olhos do mundo, se torna grandiosa na essência. Ao longo dessa jornada estoica, fica evidente que o que realmente transforma a vida não são grandes revoluções, mas as pequenas decisões feitas com constância. A sabedoria milenar nos ensina que não existe evolução sem disciplina, nem liberdade sem responsabilidade. É nesse ponto que muitos tropeçam. Desejam a paz interior, mas não querem abrir mão dos hábitos que geram ansiedade. Querem serenidade, mas seguem alimentando pensamentos que só geram inquietação. O estoico, por outro lado, entende que a paz não é um presente que se recebe, mas uma construção que se ergue tijolo por tijolo. Essa construção exige vigilância. Marco Aurélio recomendava começar o dia perguntando a si mesmo: com que tipo de pessoa vou me encontrar hoje? Não para se vitimizar, mas para preparar o espírito. Ele sabia que viver em sociedade exigia lucidez, que haveria pessoas rudes, ingratas, egoístas e que não deveríamos nos surpreender com isso. Antecipar a realidade é um ato de sabedoria. Não se trata de esperar o pior, mas de reconhecer o mundo como ele é. Isso evita frustrações desnecessárias e prepara o terreno para uma reação mais equilibrada diante dos desafios. Diante dos outros, o estoico treina a tolerância, mas diante de si, exige retidão. Essa é uma distinção importante. Somos rápidos em cobrar o mundo, mas lentos em nos disciplinar. O estoicismo inverte essa lógica. O verdadeiro trabalho está dentro. A mudança começa por nós. Enquanto gastarmos energia tentando controlar os outros, permaneceremos escravos de expectativas. Mas quando voltamos o olhar para dentro e assumimos a responsabilidade pelo que pensamos, sentimos e fazemos, começamos a experimentar uma liberdade real, aquela que não depende das condições externas. Essa autonomia emocional também implica em não se prender à imagem que os outros fazem de nós. Quantas vezes você já hesitou em agir por medo do julgamento? Quantas ideias ficaram guardadas? Quantas palavras foram engolidas? Quantos caminhos foram evitados apenas porque alguém poderia não aprovar? O estoico quebra esse ciclo. Ele entende que ser livre é também estar disposto a ser mal interpretado. A opinião alheia é volátil demais para ser base de qualquer decisão. Como dizia Epicteto, se você quer melhorar, esteja preparado para parecer um tolo. Assumir esse risco é um marco de maturidade. Quando você se desapega da necessidade de aceitação constante, passa a agir com autenticidade. E com isso, vem uma nova qualidade de vida. As relações se tornam mais sinceras, as escolhas mais coerentes, o tempo mais bem usado. Você deixa de viver em função da plateia e começa a viver de acordo com seus princípios. Esse é um passo essencial no caminho estoico. A liberdade interior começa quando deixamos de moldar a vida para agradar aos outros e passamos a moldá-la com base na razão e na virtude. Com isso, surge também um novo tipo de confiança. Não a confiança arrogante, baseada em elogios ou status, mas uma confiança silenciosa, fundamentada no autoconhecimento. Você passa a confiar em si porque conhece seus valores, suas limitações e suas intenções. Essa confiança não precisa se exibir. Ela não grita, não se impõe, apenas sustenta. É o tipo de força que atravessa as tempestades sem se despedaçar. É isso que o estoicismo cultiva. Não uma vida sem dor, mas uma vida com força interior suficiente para suportar tudo com dignidade. Com o tempo, o estoico aprende a distinguir aquilo que depende dele daquilo que não depende. Essa distinção
é o coração da filosofia estoica. Epicteto ensinava que essa divisão simples, mas poderosa, era a chave para uma vida livre de angústias desnecessárias. A maioria das pessoas sofre porque tenta controlar o que está além do seu alcance: o comportamento dos outros, o futuro, o passado, o acaso. Já o estoico dirige sua energia para o que está ao seu comando, suas ações, suas palavras, suas decisões. E ao fazer isso, encontra paz onde antes havia ansiedade. Essa paz não é fruto de conformismo, mas de foco. Ao aceitar o que não pode mudar, ele redireciona sua atenção para o que pode, sua atitude. Quando um problema surge, ele não se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: como posso responder a isso com sabedoria? Essa postura transforma obstáculos em oportunidades de treino. A adversidade deixa de ser punição e passa a ser ferramenta. Tudo vira ocasião para exercitar a paciência, a coragem, a temperança ou a justiça. E é nesse processo que o caráter se fortalece. A clareza sobre os limites do controle também evita o desperdício de energia emocional. Quantas vezes nos desgastamos tentando mudar alguém, tentando convencer, agradar, justificar? O estoico poupa-se disso. Ele age com honestidade, fala com integridade e depois solta o resultado. Ele não vive para controlar os desfechos, mas para manter a retidão em sua conduta. Ao se desprender da necessidade de controlar o mundo, ele se concentra no único lugar onde a transformação verdadeira é possível, dentro de si. Essa liberdade emocional é um alívio imenso. Liberta do peso de expectativas irreais, o estoico começa a viver com mais leveza. Ele não se abala com críticas injustas, nem se embriaga com elogios vazios. Sua autoestima não flutua conforme o humor alheio, porque está ancorada em algo mais sólido. A consciência tranquila de que está fazendo o que considera certo. E essa consciência é silenciosa, mas firme. Ela o acompanha mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Esse princípio também se aplica aos momentos de perda. Quando algo se vai, uma pessoa, um emprego, um plano, o estoico sente, mas não se desespera. Ele lembra que tudo é transitório, que nada nos pertence de fato. E por isso, quando a vida leva algo, ele agradece por ter tido, ao invés de se afundar no lamento por não ter mais. Você nasceu para perder tudo o que ama, escreveu Sêneca, não para desanimar, mas para lembrar que a beleza da vida está justamente na sua impermanência. Tudo o que é valioso é também frágil, e isso o torna mais digno de apreciação. Viver com esse olhar não significa frieza, mas gratidão consciente. Significa aproveitar as pessoas, as experiências e os momentos como se fossem únicos, porque são. O estoico não adia o amor, não posterga o elogio, não economiza carinho. Ele age agora, porque sabe que amanhã talvez seja tarde. E ao viver assim, com presença e atenção, ele constrói memórias reais, relações autênticas e uma existência que, mesmo silenciosa aos olhos do mundo, ressoa profundamente dentro de si. A presença é uma das virtudes mais subestimadas da vida moderna. Vivemos tão distraídos, tão projetados no futuro, ou presos ao passado, que esquecemos do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Os estoicos entenderam isso muito antes de qualquer manual de mindfulness. Para eles, viver bem era estar completamente presente em cada ação, por mais simples que fosse. Marco Aurélio dizia: execute cada ato de sua vida como se fosse o último. Isso não é um convite à pressa, mas à consciência. A vida não exige velocidade, exige atenção. Essa atenção plena às pequenas coisas é o que diferencia uma vida vazia de uma vida com significado. Ao tomar um café com um amigo, o estoico não está olhando o celular. Ao conversar com alguém, não está apenas esperando sua vez de falar, está ouvindo. Ao caminhar, ele nota o que está ao redor. Ele vive, de fato, o que está vivendo. Isso o torna mais sereno, mais centrado, menos ansioso. O estoicismo nos mostra que a paz não está em um futuro imaginado, mas no agora bem vivido. O presente é o único tempo real, e é nele que a transformação acontece. A mente desatenta sofre porque está sempre projetando medos que ainda não se concretizaram ou remoendo dores que já passaram.
O estoico recusa esse desperdício de energia. Ele sabe que não pode agir no ontem, nem controlar o amanhã. O único espaço onde pode exercer sua virtude é o agora. Por isso, quando o presente é difícil, ele respira, observa, age com firmeza. Quando o presente é bom, ele agradece, saboreia, permanece lúcido. A vida, afinal, é feita de instantes, e o modo como tratamos cada instante determina o todo da nossa existência. Essa visão também muda a maneira como o estoico enxerga o sucesso. Para o mundo, sucesso é acúmulo de bens, de status, de conquistas. Para o estoico, sucesso é coerência, é viver de acordo com seus valores, mesmo quando isso custa caro. É agir com coragem, mesmo quando há medo. É dizer a verdade quando seria mais fácil mentir. É manter a integridade, mesmo quando ninguém está olhando. O estoico não vive para parecer, ele vive para ser. E essa diferença é o que dá profundidade à sua jornada. Além disso, o estoicismo nos ensina que não precisamos de mais para viver bem. Precisamos de menos. Menos desejos, menos distrações, menos ruído. Isso não é uma apologia da escassez, mas um convite à clareza. Quando você elimina o que é supérfluo, o essencial brilha. Sêneca alertava que pobre não é o que tem pouco, mas o que quer muito. A verdadeira riqueza está na suficiência, no contentamento silencioso de quem vive com propósito e não com pressa. A simplicidade não é limitação, é força concentrada. Ao praticar esse estilo de vida mais centrado, o estoico não se isola do mundo. Ele se eleva acima da confusão. Ele continua envolvido com a vida, com as pessoas, com o trabalho. Mas faz isso com um olhar diferente, mais atento, mais profundo, mais firme. Ele não corre junto com a multidão cega. Ele caminha com passo próprio. E ao fazer isso, inspira, sem precisar convencer, sem precisar gritar. Sua conduta é o seu maior ensinamento. E seu modo de viver se torna, por si só, um lembrete de que é possível viver com sabedoria, mesmo num mundo apressado e distraído. No mundo atual, onde tudo é imediato, efêmero e barulhento, a profundidade tornou-se uma espécie de resistência silenciosa. O estoico, ao cultivar a presença e a simplicidade, torna-se quase um estrangeiro no tempo em que vive, mas não no sentido de alienação, e sim como quem escolheu viver com mais raiz do que superfície. Enquanto muitos vivem colecionando distrações, ele cultiva a atenção. E enquanto tantos se consomem buscando relevância, ele busca coerência. Isso não o torna melhor que ninguém, mas o torna mais inteiro. E ser inteiro em tempos partidos é um ato de coragem. Essa coragem se manifesta principalmente na forma como ele lida com a pressão externa. O mundo grita, seja mais, tenha mais, mostre mais. Mas o estoico, em silêncio, responde com serenidade. Já sou o suficiente se vivo com virtude. Essa resposta interna o protege contra a comparação constante, contra a inveja corrosiva, contra o sentimento de inadequação. Ele sabe que a corrida dos outros não é a sua. E sabe também que correr sem direção, apenas para acompanhar os demais, é desperdiçar vida. A competição do estoico é consigo mesmo, com a versão de ontem, e não com os reflexos distorcidos das redes sociais. Ao recusar os padrões vazios que o mundo oferece, o estoico escolhe valores duradouros. Ele não mede sucesso pelo número de seguidores, nem estima sua relevância pelo volume de aplausos. Ele mede sua vida pela fidelidade aos seus princípios. Essa escolha exige renúncia, exige ficar em silêncio quando todos gritam, exige fazer o certo quando ninguém vê, exige pensar antes de reagir, ouvir antes de julgar, recusar antes de ceder. E muitas vezes exige caminhar sozinho por não compactuar com o que é raso. Mas essa solidão não é peso, é clareza. É também nessa clareza que ele encontra sua liberdade. Ao não depender da validação dos outros, o estoico torna-se verdadeiramente livre. Ele pode ser criticado, rejeitado ou ignorado, mas nada disso o desestrutura, porque sua estrutura é interna. Sua base não está nas marés emocionais dos outros, mas nas colunas firmes da razão, da reflexão e da prática diária da virtude. Como uma fortaleza construída com paciência, ele resiste às tempestades não por ser de pedra, mas por ser bem projetado.
Essa é a força que não se vê de imediato, mas que sustenta tudo. Essa liberdade também o leva a entender que aquilo que não se pode controlar não deve controlar a sua paz. Uma crítica injusta, um mal-entendido, uma porta que se fecha. Tudo isso pode até causar dor momentânea, mas não abala sua essência. Ele observa o que sente, reconhece o que não pode mudar e segue adiante com dignidade. Não porque é insensível, mas porque é treinado. Sua serenidade não vem da sorte, mas da escolha repetida de não entregar o governo de sua alma a fatores externos. E essa escolha, praticada dia após dia, vira força. Por fim, essa força não é exibida como um troféu. Ela se expressa em gestos simples, numa escuta atenta, num gesto de gentileza, numa decisão difícil tomada com calma. A grandeza estoica não faz barulho. Ela não se anuncia, apenas se revela nos momentos em que muitos desmoronam e poucos permanecem firmes. E é nesses momentos que a filosofia que parecia teórica mostra sua real utilidade. Quando tudo à volta balança, o estoico permanece, não por acaso, mas porque decidiu muito antes da tempestade construir por dentro aquilo que ninguém poderia destruir. A firmeza que o estoicismo promove não é uma rigidez emocional, mas uma base sólida onde repousa a verdadeira liberdade. Ser livre, na visão estoica, não é fazer tudo o que se quer, mas sim não ser escravo do que não se deve querer. Quantas vezes dizemos sim para agradar, mesmo sabendo que deveríamos dizer não? Quantas vezes cedemos ao impulso, ao desejo momentâneo, ao medo de desagradar? O estoico, atento a essas armadilhas internas, se pergunta: isso está alinhado com meus valores ou estou sendo conduzido por inseguranças ocultas? Essa autoanálise é um exercício constante de libertação. A liberdade estoica nasce do domínio próprio. Aquele que não domina a si mesmo será inevitavelmente dominado por algo, por suas emoções, por sua carência de aprovação, por vícios disfarçados de prazer. E esse domínio não significa repressão, mas direcionamento. O estoico não sufoca sua humanidade, ele a educa, como um bom jardineiro que não arranca todas as plantas, mas as poda para que cresçam com mais força e harmonia. Ele compreende que há desejos que o afastam de si e que renunciar não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. Essa renúncia consciente é o que dá espaço para o cultivo da virtude, a coragem para dizer a verdade mesmo quando ela desagrada, a moderação diante da abundância, a compaixão diante da ofensa, a persistência diante do fracasso. A mente estoica se exercita em cada uma dessas virtudes como quem treina músculos mentais e espirituais. E quanto mais pratica, mais natural se torna agir de forma coerente com seus princípios. Não porque é fácil, mas porque se tornou um hábito. E um hábito virtuoso é a base de uma vida íntegra. O estoico também compreende que viver com propósito exige renunciar à busca incessante por conforto. Ele sabe que o excesso de conforto enfraquece o espírito. É por isso que Epicteto, mesmo sendo um ex-escravo, ensinava que a liberdade verdadeira nasce do treino da alma, não do luxo externo. A mente indisciplinada deseja prazer constante. A mente treinada deseja equilíbrio. Ao aprender a suportar o desconforto com serenidade, o estoico desenvolve uma força interior que o protege nos momentos de crise. Ele não teme o desconforto porque já o acolheu como parte do caminho. E é nessa força que ele encontra contentamento. Não aquele contentamento superficial de quem busca distração, mas o contentamento profundo de quem vive com coerência. Ele pode ter pouco, mas não sente falta do que não tem. Ele pode estar sozinho, mas não se sente vazio. Ele pode estar em silêncio, mas sua alma está em paz. Essa paz tão buscada por tantos não é encontrada no mundo externo, mas nasce dentro, a partir de escolhas diárias, conscientes e orientadas pela razão. É um estado de harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Essa harmonia é o que torna a vida do estoico uma vida vivida de verdade, não perfeita, mas íntegra, não isenta de dor, mas cheia de sentido, não protegida dos desafios, mas fortalecida por eles. A verdadeira vitória na filosofia estoica não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. Porque uma vez que você se torna senhor da própria mente,
Nada mais pode te escravizar. E é com essa liberdade silenciosa que o estoico caminha, firme, lúcido e em paz com a própria consciência. A liberdade interior cultivada pelo estoico reflete diretamente em sua postura diante das adversidades. Ele não espera que a vida seja fácil, justa ou previsível. Ele sabe que o sofrimento em algum momento o visitará, como visita todos. Mas ao invés de se revoltar ou fugir, ele se prepara. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa distinção simples é revolucionária, porque muda o foco da luta. Em vez de tentar controlar o mundo, o estoico se fortalece para enfrentá-lo. Esse fortalecimento começa com uma aceitação lúcida da realidade. Não se trata de resignação passiva, mas de uma rendição ativa ao que não se pode mudar. Há dores que não podem ser evitadas. Há perdas que não podem ser revertidas. Há situações que estão além da nossa vontade. O estoico aceita isso sem se tornar amargo. Ele não reclama da chuva. Aprende a caminhar com ela. Não amaldiçoa a noite. Acende sua própria luz. E com essa postura, ele mantém a dignidade mesmo nos dias mais sombrios. A dignidade, aliás, é uma das virtudes mais sublimes para os estoicos. Não a dignidade orgulhosa que exige reconhecimento, mas a dignidade silenciosa de quem mantém o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. De quem escolhe a honestidade, mesmo quando seria mais vantajoso mentir. De quem segue firme em seus valores, mesmo sob pressão. Essa firmeza moral não nasce do medo da punição, mas do amor pela virtude. O estoico vive de forma que, ao deitar a cabeça no travesseiro, sua consciência esteja em paz. Isso vale mais do que qualquer aplauso. Em meio à crise, essa dignidade se torna escudo. Quando tudo parece desmoronar, o estoico volta ao essencial. O que posso controlar aqui? Posso escolher minha atitude. Posso controlar meu discurso. Posso decidir como responder. E isso basta. Ao focar no que está ao seu alcance, ele evita o desespero. Ao reconhecer o que não depende dele, ele evita o desgaste inútil. Essa lucidez o mantém firme, ainda que por dentro também haja dor. Porque a dor, para o estoico, não é sinal de fraqueza. É parte da jornada humana. Mas o desespero, sim, é um erro de percepção. E ao olhar para a dor com esse olhar, o estoico encontra nela uma oportunidade de expansão. Toda dor carrega uma pergunta: quem você quer ser diante disso? A resposta não vem da emoção, mas da razão. Vem da prática anterior, do hábito forjado em tempos de calmaria. É por isso que o estoico treina antes da batalha. Ele se fortalece na rotina, para que, quando o inesperado o alcance, ele já esteja preparado. Ele não espera estar no caos para buscar equilíbrio. Ele constrói o equilíbrio antes, para que possa sustentá-lo quando tudo balançar. No fim, essa forma de viver não elimina os sofrimentos da vida, mas os ressignifica. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma chance de lapidação. O erro deixa de ser um motivo de vergonha e se torna um mestre. A perda deixa de ser um fim absoluto e vira uma lembrança valiosa. Com esse olhar, o estoico não apenas sobrevive às tempestades, ele atravessa por elas com postura ereta e alma firme. E quando a bonança volta, ele está mais inteiro, mais sábio, mais preparado para seguir. A travessia pelas tempestades da vida exige mais do que força bruta, exige clareza interior, e é essa clareza que o estoicismo cultiva com tanto zelo. Enquanto muitos reagem automaticamente aos golpes da vida, o estoico aprende a responder com consciência. Ele sabe que cada situação difícil traz consigo um espelho. Esse espelho revela não o que está do lado de fora, mas o que habita dentro de nós. Diante da frustração, da ofensa ou da perda, não perguntamos apenas o que aconteceu comigo, mas principalmente quem estou sendo diante disso. Essa mudança de foco transforma tudo, porque deixa de importar o tamanho do desafio e passa a importar a qualidade da resposta. A dor que antes gerava desespero, agora convida à reflexão. O problema que antes era maldição, agora se transforma em treino. O erro que antes feria o ego, agora se torna lição. O estoico não busca uma vida sem problemas. Ele busca uma mente capaz de enfrentá-los com sabedoria.
E essa mente não nasce por acaso, mas de uma prática constante de alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Uma das virtudes centrais do estoicismo é a coragem, mas não aquela coragem barulhenta dos gestos teatrais. A coragem estoica é silenciosa, paciente e profunda. É a coragem de continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém está vendo. É a coragem de não reagir com raiva mesmo quando seria compreensível. É a coragem de manter o foco mesmo quando tudo parece querer te distrair. Essa coragem é construída em silêncio e validada nas pequenas batalhas do dia a dia. Quando o estoico diz não ao impulso e sim à razão, ele está sendo corajoso. Essa coragem também está em aceitar o que não pode ser mudado. Há pessoas que vão embora, ciclos que se encerram, situações que fogem do nosso controle. O estoico, em vez de se agarrar ao passado, solta. Ele compreende que a vida é feita de fluxos e que tentar controlar o incontrolável é uma das maiores fontes de sofrimento. Como um navegador sábio, ele ajusta as velas ao vento que sopra e não fica parado esperando que o vento mude. Ele aceita o curso, mas nunca abandona o leme. E esse equilíbrio entre aceitação e ação é uma de suas maiores forças. Nesse caminho, o estoico descobre o valor da serenidade. Não a serenidade que espera o mundo ficar calmo, mas a que nasce da organização interna. Quando os pensamentos estão em ordem, as emoções se acomodam. Quando os princípios estão firmes, as decisões se tornam mais leves. A serenidade para o estoico não é ausência de conflito, mas domínio sobre si mesmo. É a capacidade de permanecer lúcido no caos, centrado na confusão, firme na adversidade. E essa serenidade se irradia. Ela se percebe na maneira como o estoico caminha, fala e até permanece em silêncio. Por fim, o estoicismo nos lembra que a vida é uma escola. Cada dia traz uma nova lição, e cada pessoa com quem cruzamos é de algum modo um professor. Às vezes nos ensinam pela dor, outras pelo exemplo, outras ainda pelos erros que não devemos repetir. O estoico observa tudo, não para julgar, mas para aprender. Ele transforma a vida em um laboratório de virtudes e, ao fazer isso, converte até as situações mais difíceis em combustível para seu crescimento. Ele não apenas vive, ele vive aprendendo, e isso muda tudo. A disposição em aprender com tudo que a vida oferece, inclusive com a dor, é uma das marcas mais nobres da mente estoica. Enquanto muitos resistem às lições difíceis, o estoico se abre a elas com humildade. Ele sabe que nem sempre o que desejamos é o que nos fortalece. Às vezes a resposta negativa, a porta fechada, o fim de um ciclo ou uma traição inesperada são exatamente as experiências que nos moldam para um estágio mais elevado de consciência. Ele não romantiza o sofrimento, mas tampouco o evita a qualquer custo. Ele o observa, o compreende e então o transforma. Essa transformação interna é muitas vezes invisível aos olhos dos outros. O mundo vê a aparência. O estoico trabalha na essência. Ele não precisa anunciar suas mudanças, porque sua conduta começa a falar por si. A paciência que antes lhe faltava agora aparece nos momentos certos. A tolerância cresce onde antes havia intolerância. A fala se torna mais ponderada, o julgamento mais leve, o coração mais amplo. Essa evolução silenciosa é fruto de esforço. Um esforço que não depende de palcos, mas de honestidade consigo mesmo. Um dos sinais de amadurecimento estoico é deixar de esperar que o mundo se adapte às suas expectativas. Em vez disso, ele ajusta sua mente à realidade. Isso não significa ser passivo, mas ser lúcido. Quantas vezes esperamos que as pessoas nos tratem como gostaríamos, que a vida siga o roteiro ideal, que os resultados cheguem na velocidade do nosso desejo? O estoico entende que expectativas infladas são fontes quase certas de frustração. Ele vive com esperança, sim, mas uma esperança madura, enraizada na aceitação e na ação. Essa esperança madura também se reflete na maneira como ele lida com os ciclos da vida. Há um tempo para plantar e outro para colher. Um tempo para insistir e outro para soltar. O estoico não luta contra os ciclos naturais da existência. Ele os observa com atenção e age com sabedoria. Ele entende que há perdas que, embora dolorosas, são necessárias para abrir espaço para algo novo. Apegar-se ao que já cumpriu seu papel é impedir a própria renovação. Por isso,
Ele aprende a desapegar sem amargura. Ele agradece, aprende, se despede e segue. Esse seguir em frente não é fuga, mas evolução. O estoico caminha leve, porque carrega apenas o que é essencial. Ele não acumula mágoas, não revive ofensas, não cultiva ressentimentos. Tudo o que não serve à sua integridade, ele solta. Não porque é insensível, mas porque aprendeu que a paz exige espaço. Uma alma ocupada demais com o passado não consegue habitar plenamente o presente, e sem presença não há verdadeira transformação. Por isso, a leveza é uma escolha, não ingênua, mas sábia, e essa escolha exige coragem. Ao longo do tempo, essa coragem silenciosa se converte em autoridade moral. As pessoas passam a confiar na palavra do estoico, não porque lhe impõe respeito, mas porque o transmite. Sua presença inspira calma, suas decisões mostram firmeza, sua escuta acolhe sem julgamento. Sua vida se torna um reflexo da filosofia que pratica. E é nesse ponto que o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia e se torna um modo de estar no mundo. Um modo mais sereno, mais consciente, mais livre, onde cada dia é um novo passo rumo à excelência do caráter. Ao viver com essa coerência entre pensamento e ação, o estoico se torna um ponto de estabilidade em meio ao caos. Em tempos onde todos opinam, reagem e se inflamam rapidamente, a calma de alguém que pensa antes de falar, que age com base em princípios e que não se abala por qualquer turbulência, torna-se não apenas rara, mas valiosa. Essa estabilidade não surge do acaso, ela é fruto de um trabalho silencioso. O estoicismo é, acima de tudo, um cultivo. Cultiva-se o silêncio, a paciência, o discernimento, e colhe-se a clareza, a firmeza e a serenidade. Essa clareza permite ao estoico enxergar com nitidez o valor do tempo. Sêneca escreveu extensivamente sobre isso, alertando que o maior desperdício da humanidade não é de dinheiro, mas de tempo. Gastamos anos alimentando preocupações, distrações e ressentimentos, como se o tempo fosse infinito. O estoico, ao contrário, trata cada dia como uma oportunidade única. Ele se pergunta: como posso usar esse tempo de forma digna? Não se trata de uma produtividade ansiosa, mas de uma presença focada. Ele valoriza o hoje porque sabe que o amanhã é incerto e que a morte é certa. A consciência da morte, ou memento mori, é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Longe de ser mórbida, essa reflexão nos reconecta ao que realmente importa. Quando você se lembra de que tudo é passageiro, inclusive você mesmo, passa a escolher com mais critério onde investe seu tempo, sua atenção e seu afeto. Pequenos conflitos perdem o peso. Vaidades se dissolvem. Apressas inúteis são descartadas. O estoico sabe que está aqui por pouco tempo e por isso vive com propósito. Ele não adia o essencial, porque sabe que não controla o relógio da existência. Essa urgência lúcida o leva a uma vida mais profunda e também mais simples. Ele não se distrai com acúmulos materiais, nem com disputas por status. Valoriza o necessário, o que é funcional, o que sustenta seu crescimento interior. Ele prefere ter poucos bens e muita clareza, poucos amigos e relações verdadeiras, poucos compromissos e muita integridade. Essa escolha não é um sacrifício, é um realinhamento. Ao cortar o excesso, o estoico amplia o essencial. E com isso, sua vida ganha leveza, ordem e sentido. Além disso, o estoico entende que viver bem não significa estar sempre confortável, significa estar sempre em construção. A dor, quando inevitável, é recebida com coragem. O erro, quando cometido, é acolhido com humildade. O fracasso, quando chega, é visto como instrutor. Essa postura transforma a vida em um caminho de aperfeiçoamento contínuo. Ele não busca perfeição, busca consistência. E essa busca não depende de reconhecimento externo. Ela é guiada por uma voz interna que diz: seja melhor hoje do que foi ontem. Só isso já basta. E quando essa voz se torna guia, a comparação com os outros perde o sentido. O estoico não se mede por padrões externos. Ele mede a si mesmo pelo quanto se aproxima de seus valores. Essa medida é justa, porque leva em conta o contexto, as limitações, o esforço real. Ele não precisa vencer ninguém. Só precisa caminhar com honestidade. E ao fazer isso dia após dia,
transforma sua jornada em algo maior do que conquistas. Transforma em exemplo. Um exemplo que, mesmo em silêncio, toca e inspira quem cruza seu caminho. Ao longo dessa jornada, vimos que o estoicismo não é uma teoria distante, mas uma prática viva. Uma filosofia que molda a forma como enfrentamos o mundo, nos relacionamos conosco e lidamos com as impermanências da vida. Ele não promete facilidades, mas oferece ferramentas. Ferramentas para manter a lucidez em meio ao caos, para preservar a paz mesmo diante da injustiça e para cultivar a dignidade nos momentos em que tudo parece desabar. O estoico não é aquele que não sente, mas aquele que escolhe o que fazer com o que sente. Essa escolha constante é o que forja o caráter. Cada gesto contido, cada impulso vencido, cada palavra dita com intenção é parte da construção de um ser humano mais centrado, mais firme e mais verdadeiro. E o mais bonito é que não é necessário mudar o mundo inteiro para viver como um estoico. Basta começar por si. Basta, ao acordar, lembrar-se de que a vida é breve. Basta, ao se irritar, respirar antes de responder. Basta, ao ser ofendido, escolher não revidar. São essas pequenas decisões diárias e conscientes que moldam uma existência grandiosa. O verdadeiro estoico não precisa de reconhecimento para saber que está no caminho certo. Ele caminha com serenidade porque sua bússola é interna. Ele erra, mas aprende. Cai, mas se levanta. Sofre, mas permanece digno. Sua força não está na ausência de dificuldades, mas na firmeza diante delas. Sua grandeza não está na aparência, mas na integridade. E essa postura inspira, não porque é barulhenta, mas porque é rara. Em um mundo de ruídos, coerência se tornou uma forma poderosa de resistência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também deseja essa firmeza, essa clareza, essa liberdade. E esse desejo já é um sinal de que você está pronto para aprofundar ainda mais essa jornada. O estoicismo tem raízes milenares, mas seus frutos continuam frescos. Eles oferecem sombra, alimento e direção para quem deseja viver com propósito. Que essa filosofia não seja apenas algo que você ouve, mas algo que você incorpora, pratica e compartilha, não com discursos, mas com atitudes. E para continuar mergulhando nessas ideias e fortalecendo esse caminho interior, recomendo que você explore a playlist Sabedoria Estoica. Nela, você encontrará outros conteúdos que vão expandir sua visão, aprofundar sua compreensão e te acompanhar em cada etapa da sua jornada. Afinal, viver com sabedoria é um caminho sem fim, mas cheio de sentido. Que você siga firme, que você siga livre, que você siga estoico.